Olá pessoal, tudo certo? Quem fala é o Clóvis do blog Fritzen Lab em mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar soldando, fazendo a solda para vocês aqui da BAD ou do BAD, Aprenda a Soldar, da Franzininho, desenvolvida pelo Fábio Souza, que é essa placa preta que vocês estão vendo com esse robozinho branco aí na tela, né? Os componentes que eu vou utilizar, pessoal, que eu já mostrei ali para vocês. Dois resistores de 47K, dois resistores de 1K, dois transistores NPN BC548, dois capacitores de 10 microfarads e dois LEDs comuns ali, né, um amarelo e um verde. A primeira coisa que vocês vão me ver fazer, pessoal, eu estou ali dobrando na mão mesmo os terminais dos resistores, né? E eu vou colocar eles nessa face verde, que é a face de trás, né? É a face não visível, né? Tenho os dois resistores de 47K que são para carga dos capacitores do circuito e os dois resistores de 1K que são para controle do brilho dos LEDs. Então eu vou primeiro colocar os dois resistores, os quatro resistores, desculpa, na placa, né? E pessoal, é o seguinte, esse circuito, essa BAD, Aprenda a Soldar, ela é baseada num circuito de um multivibrador astável, ou seja, mais conhecido como oscilador pisca-pisca, né? Ele precisa de apenas dois resistores, dois transistores e dois capacitores. É o que você precisa para fazer dois LEDs ou duas saídas piscarem, né? Essa BAD foi então baseada nesse circuito do multivibrador astável. Todos os links, né, para o diagrama esquemático, enfim, para o layout da placa, para os componentes necessários para montar essa badge, estão nos comentários, na descrição desse vídeo e também no blog onde esse vídeo está postado, no blog Fritzen Lab, tá? Todas as informações vocês vão encontrar ou na descrição do vídeo ou no blog. Vocês podem ver que eu já estou fazendo a solda, né, dos quatro resistores. Pessoal, eu sempre coloco o ferro de solda de um lado do terminal, e daí eu dou uma esquentada por uma fração de segundo ou por um segundo eu esquento o terminal, depois eu coloco o estanho, né, então ele vai derreter mais naturalmente. E eu já tiro o ferro de solda, não deixo por muito tempo não. E eu sempre, num terminal, num componente com mais terminais, de dois ou mais, né, eu sempre faço solda em um terminal para segurar ele em posição, pode ser uma solda mais suja, mais porca, vamos dizer assim, e depois eu faço as soldas melhores, né? Daí eu soldo todo o restante dos componentes dos terminais com mais qualidade e eu volto naquele primeiro terminal que eu soldei para fazer uma solda melhor, fazer uma solda limpa, tá? Mas vocês podem observar que é sempre o ferro de solda primeiro de um lado do terminal e depois o estanho do outro lado do terminal. Eu já, quando o estanho preenche os espaços, eu já removo rapidamente o estanho e o ferro, né? Agora vocês podem ver que eu peguei um alicate de corte, eu já terminei de soldar os quatro terminais dos resistores e eu estou então fazendo o corte dos terminais, né, que eu não preciso desses terminais. Porém, pessoal, guardem esses terminais, tá? Eles não oxidam, a maioria deles, né? Pelo menos de resistor assim não oxida e ele vai ser útil nesse vídeo logo mais, tá? Então eu sempre guardo terminais de resistores. Agora eu peguei os capacitores. Vocês podem ver que eu estou cometendo um erro aí, pessoal. Eu coloquei o capacitor no lugar dos LEDs, tá? E eu vou chegar a dar um ponto de solda em um dos capacitores até perceber meu erro. Então, eu estou agora gravando esse vídeo, vocês vão perceber que uma certa hora, quando eu dei o primeiro pingo de solda, daqui a pouco, que eu vou perceber que eu errei. Daí eu vou ter que remover os capacitores ali dos olhos do robô, no caso, né? Olha ali, eu vou dar um pingo de solda, ferro de solda de um lado, estanho do outro. Aí eu vou perceber, ali ó, nesse momento eu percebi que eu coloquei os capacitores no lugar errado. Vou ter que remover o capacitor, esquentar novamente o terminal e remover. Ali ó, removi. Agora sim, como eu removi os dois capacitores, agora eu vou colocar no local certo. Tem uma faixa branca ali na placa de circuito impresso, que é o negativo do capacitor, assim como no capacitor tem uma faixa branca também, pessoal. Então a faixa branca ou o negativo do capacitor vai na faixa branca dele na placa de circuito impresso. Inseri os dois capacitores, vou dar um pingo de solda em um dos terminais ali. Virei a placa ali, ó, um pingo de solda no terminal do outro capacitor. Agora eu vou fazer a solda bonita, né? Ferro de solda de um lado, estanho do outro,
Fiz a solda bonita, tá feito. De um lado, agora do outro. Agora é só eu cortar os terminais e acabei de soldar os capacitores. Pessoal, não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal Fritzen Lab aqui no YouTube, tá? E ativem o sininho para vocês receberem notificações quando eu postar um vídeo novo, né? É importante, pessoal, a gente crescer. Eu acabei de chegar em 500 inscritos e eu quero chegar a 1000, quero começar a monetizar então o meu canal, né? Ganhar dinheiro com anúncios e tal. Então é importante a gente dobrar esse de 500, chegar em 1000 inscritos rapidamente aí, pessoal. Então se inscrevam para me ajudar. Agora eu estou colocando na placa os dois transistores, os dois BC548, transistores NPN. Coloquei os dois ali, inseri, agora eu virei a placa e vou dar um pingo de solda primeiro no transistor ali da esquerda. Estou limpando um pouquinho o ferro de solda que fica estanho grudado. Esse ferro de solda não é bom, pessoal. É uma estação de solda da Yashun 702, que vem com estação de ar quente também. A estação de ar quente é boa, mas o ferro de solda ele é muito fino, baixa potência. Para vocês terem uma ideia, eu tive que colocar a temperatura dele no máximo do ferro, tá? 490, 500 graus ali para e ainda assim, como a ponta é muito fina, a resistência térmica é muito grande, tá? Então ele demora para esquentar e solda para ter qualidade tem que ser rápida, né? Então esse ferro de solda da Yashun 702 não é o melhor que vocês podem comprar, tá? Soldei todos os terminais dos dois transistores, agora eu estou cortando o que sobrou dos terminais. Agora faltam somente os LEDs, né? Fazer a solda dos LEDs. Agora eu vou fazer então, eu vou remover, como eu soldei o capacitor no lugar errado, no lugar dos LEDs, ali onde eu estou apontando com a pinça, ficou estanho no terminal onde vai o LED. Então eu peguei meu sugador de solda, vou esquentar rapidamente o local e vou dar uma sugada, já vai remover todo o estanho daquele terminal, pessoal. Ali, ó, já removeu o estanho, não preciso fazer mais nada. Como tem pouco cobre nessa placa, naquele terminal, então não precisei fazer mais nada não. Inserindo o LED ali, o LED verde na posição correta. Agora eu vou dar um pingo de solda em um dos terminais, como eu sempre faço. Agora, pessoal, uma outra técnica. Como eu só tenho duas mãos e eu estou segurando a placa com uma mão e o ferro de solda com outro, o estanho fica flutuante, tá? Então, com a mão que está segurando a placa, eu tenho que direcionar o estanho para o terminal onde eu vou soldar, tá? Agora, quando eu soltar a placa, daí eu posso segurar o estanho com a mão. Se não, sempre direcionar o estanho com a placa de circuito impresso, como vocês viram ali. Sempre, como eu falei, o ferro de solda de um lado, o estanho do outro, rapidamente, encostou, derreteu, tirou, tá? Fica uma solda limpa. Agora eu estou cortando os terminais do LED que eu acabei de soldar. Inserindo o LED amarelo no outro olho do robô ali, da badge. Segurei o LED com a mão, posicionei o estanho mais ou menos perto do terminal do LED, ali ó, né? E agora eu vou usar o ferro de solda para dar um pingo de solda no terminal do LED que eu estou segurando. Quando eu dei esse pingo de solda, eu não preciso mais segurar o LED. Posso colocar a placa em cima da bancada e segurar o estanho com uma mão, o ferro com a outra. Vou fazer a solda como eu normalmente faço. Daqui a pouco, pessoal, daqui a alguns segundos eu vou parar esse vídeo, daqui a uns 30 segundos, e vou reiniciar ele, porque eu vou pegar daí materiais para fazer, para terminar a solda e para poder testar também essa badge, tá? Eu vou utilizar uma fonte de alimentação dessas tipo de celular, assim. Não vou utilizar bateria como tá como é a premissa da badge, mas eu vou utilizar uma fonte de celular para testar.
Então tá, todos os componentes soldados, falta a chave de ligação, que eu estou apontando ali, mas essa chave de ligação eu vou fazer com um terminal de resistor, tá? Voltando então, pessoal, eu peguei ali um pedaço de jumper que eu vou utilizar para fazer a alimentação da BAD e também pedacinhos de fio, né, de resistor, de terminal de resistor, que eu vou utilizar para fazer um jumper ao invés da chave de ligação dessa BAD. Ou seja, ela não vai ter uma chave liga-desliga. Vai ser um curto que quando eu colocar energia nos dois terminais, nos dois jumpers, a BAD já vai ligar direto, tá? Não vai precisar de uma chave. Então ali, ó, inseri ela ali, inseri o jumper ali no local da chave, né? Agora eu vou fazer a solda desse jumper. Posicionar um pouquinho melhor para vocês conseguirem ver. Colocar um alicate embaixo para ficar um pouquinho mais reto ali. Essa solda não vai ficar muito boa, depois eu vou ter que refazer ela, a placa está mexendo muito ali, ó, né? Mas já ficou firme, nesse momento já ficou um dos terminais soldados, né, do curto ali, para bypassar essa chave. Agora eu vou fazer a solda no outro terminal, no outro lado do curto-circuito. Dei uma limpada ali porque ficou um pouquinho de estanho em cima da placa, às vezes pode fechar um curto e tal, então não é bom. Estanhei o outro lado, né, outro lado do jumper, e o estanho ficou bastante líquido, então tá tranquilo. Agora, pessoal, eu vou cortar os dois terminaizinhos que sobraram ali do nosso jumper. Vou cortar e vou estanhar também o cabinho jumper, né, que vai ser utilizado para fazer a alimentação ali nos dois pinos que eu estou indicando, né, onde seria, na verdade, um clipezinho de bateria 3 volts, mas eu não tenho esse clipezinho, não tenho a bateria, então eu vou alimentar o circuito com 5 volts externos. Estou preparando o jumper, ó, cortei o jumper no meio, estou abrindo os dois terminais, vou decapar ali, né? Decapei um lado, vou decapar o outro lado. Estou enrolando bonitinho, vou estanhar as pontas do fio ali, ó, né? Fazer o estanho nas duas pontas para ficar um pouquinho melhor para soldar, para ela não se espalhar na hora de eu inserir no terminal, né? Fiz o estanho, agora eu vou cortar as duas pontas, que eu não preciso dela tão grande ali. Esse fio, para lembrar para vocês, então vai servir para mim alimentar essa BAD, ou seja, para ligar essa BAD com 5 volts de uma fonte de celular, por exemplo, né? Eu tenho uma fontezinha de celular que eu cortei as pontas, eu estou utilizando ela ligada na tomada para alimentar essa BAD, tá? Inseri os dois terminais ali no local onde deve ser, né? Agora, inserindo outro terminal. Eu cometi um erro, pessoal. O fio preto geralmente ele é negativo na eletrônica. Eu coloquei o fio preto no positivo do BAD. Depois vocês vão ver que na hora de testar não vai funcionar. Eu vou ter que inverter os fios vermelho e preto ali da minha fonte para fazer essa BAD funcionar. Cortei os dois terminais, agora é a hora do teste então. Quer ver? Ó? Eu vou pegar o meu multímetro e vou mostrar para vocês que eu tenho 5 volts nesse fio ali que eu já vou pegar e mostrar ali para vocês também. Só estou limpando um pouquinho a bancada, ó, peguei meu multímetro muito bom por sinal. Vocês vão ver que eu vou cometer o erro também de deixar em AC, ou seja, em tensão alternada. Liguei ele ali, tá mostrando AC na tela e eu não percebi. Encostei o fio negativo na ponteira negativa do multímetro, fio positivo na ponteira positiva. Não mostrou nada, daí eu vou me tocar que eu tenho que apertar para descer, agora tá para descer, né, tensão contínua, segurando os dois terminais ali, ó, 5,07 volts. Então, nesses dois fios tem 5 volts que eu vou usar para alimentar essa BAD, tá? Agora que eu vou cometer o erro, eu vou colocar o fio preto da fonte no fio preto da BAD, seria na verdade o contrário, e o fio vermelho no fio branco não vai acender. Eu vou me perguntar o porquê, né? Ali, ó, eu tento de novo, não vai acender, mas é porque eu tenho que inverter a polaridade, né? Agora, nesse momento, eu estou me tocando do que eu fiz, então eu vou inverter a polaridade para ver o que acontece. Eu ainda não me toquei.
Agora eu me toquei, então eu vou, olha, estou mostrando que eu vou inverter a polaridade, fio vermelho no fio preto e fio branco no fio preto. Aí agora, então, BED funcionando, BED piscando, ó. Fio verde, fio amarelo piscando, né? Eu tive que inverter ali o vermelho entre aspas, no negativo da BED e o preto no branco, que é o positivo da BED. Mas então, pessoal, um vídeo aí de 15 minutos, eu montei do zero uma BED piscante, ou seja, um crachá piscante, alimentando ele com uma fonte de 5 volts ligado na tomada, beleza? Até mais então, pessoal.